Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, 5 anos no ar, no Jornal em Foque. E é claro, você pode acompanhar e mandar perguntas para os nossos convidados, sempre pelas nossas redes sociais. Nosso Facebook, nosso canal no YouTube, Instagram, TikTok, enfim, todas as redes sociais, as principais pelo menos, que você nos acompanha. Reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo 11 Neto Claro, 45 da VPWay, no mesmo horário, 5 horas da tarde na Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Ele é vereador licenciado e é secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos. Bruno Orlandi está aqui. Faz tempo que o senhor não vem aqui. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado pela sua presença, secretário. Obrigado, Fernando, pelo carinho, pelo convite. Uma oportunidade sempre imparcial, ímpar de estar aqui, falar um pouquinho do mandato, prestar contas desse trabalho à frente da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego. Tinha um tempinho, né, que a gente não vinha. Tempinho, exatamente. A agenda tem sido concorrida, mas sempre faço questão de conseguir estar aqui para poder falar. Um lugar que eu me sinto em casa, onde a gente pode falar abertamente de todo esse trabalho, toda essa construção pública, em especial do nosso porto, dos nossos empregos. Exatamente, aí a gente tendo a oportunidade. Primeiro, vamos falar a questão Porto Emprego, obviamente, do emprego. Quinta-feira vai ser o primeiro mutirão de emprego do Centro Público de Emprego. Qual vai ser a tônica aí, a expectativa, quais áreas que estarão aí mais necessárias nesse sentido? O que as pessoas podem encontrar, podem procurar aí a partir dessa quinta-feira ali no Centro Público de Emprego? Vamos lá, Fernando. Primeiro mutirão do ano, é um trabalho que é exaustivo, que o prefeito Rogério Santos tem pedido para a gente continuar. Foi idealizado, né, no último ano, e isso foi uma construção muito bacana, colocou Santos entre os 10 maiores entre saldo de empregos do estado de São Paulo, um número muito expressivo, e dentro desse contexto a gente já começa o ano com mais de 100 vagas de emprego. A gente está falando de auxiliar de serviço geral, auxiliar de limpeza, nós temos gerente de loja, balconista, confeiteiro, vigia, porteiro, inúmeras oportunidades em várias áreas diferentes, e todas elas agora, quinta-feira, no Mutirão do Emprego. A gente orienta as pessoas, aqueles que queiram entrar no mercado de trabalho ou numa recolocação profissional, que vão até o Poupa Tempo, levem o documento de identidade, comprovante de residência, até quarta-feira, ou seja, até amanhã, vão até lá, retirem o termo de encaminhamento, porque só poderá participar do mutirão aquele que estiver com o termo de encaminhamento. Então, recebeu o termo de encaminhamento para as vagas que ele tem à vontade, pode ser mais de uma, as entrevistas serão diretas no mutirão. E aí, uma vez tendo sucesso na entrevista, a empresa pode fazer a contratação direta em uma dessas mais de 100 oportunidades, para que a pessoa possa, de fato, ter mais uma oportunidade, mais uma colocação profissional e levando o principal, a dignidade e sustento para o seu lar. Exatamente. É importante, então, que as pessoas tenham que ir até quarta-feira ali nesse setor que é ao lado ali do Poupa Tempo, não é isso? Isso, elas vão direto no Poupa Tempo. Lá dentro tem um guichê do Centro Público de Emprego. Vai até lá, pergunta ali na frente, as pessoas orientam. Pergunta, olha, eu quero ir no Centro Público participar do mutirão. Vai até lá, leva essa documentação e verifica quais são as vagas abertas e aquelas que elas cumprem o requisito, porque às vezes tem alguma motorista precisa da documentação, habilitação. Sim. Verificou, tem interesse, cumpre o requisito, sai direto com o termo de encaminhamento para o mutirão, que acontecerá na quinta-feira, ao lado, colado, divide parede, sim, no Resolve Aqui, que é o Centro Público do Emprego também, mas uma parte maior, com uma estrutura para recepcionar todos. Muito bem. E aí, obviamente, né, secretário, a expectativa é grande, porque esse vai ser o primeiro de vários mutirões. Eu pergunto-lhe porque, apesar da polêmica envolvendo o governo federal e o governo do estado, foi assinado lá o acordo junto com a empresa
responsável pelo futuro túnel Santos-Guarujá, a empresa portuguesa Mota Angel, né? Mota Angel. E aí eu pergunto-lhe, obviamente, ainda que processo para começar a ter aí a primeira pá para poder começar o canteiro de obras, tudo isso vai demandar um pouco mais de tempo, mas é claro, a gente tem que fazer planejamento em relação a isso, né? E, obviamente, a expectativa da própria empresa serão mais de 8 mil empregos gerados. Soma-se a isso a questão do túnel, desculpa, não só do túnel, mas também a terceira pista da Imigrantes. A gente tem o STS-10, que a gente vai falar à parte sobre isso daí, mas vamos colocar nesse pacote o STS-10. Aí, obviamente, o terminal de passageiros. Ainda, isso é um capítulo à parte que a gente vai falar, dedicar um bloco só para isso. Mas a futura arena do Santos Futebol Clube, que, né, não sei, o próprio novo shopping, entre outros empreendimentos. E a própria bacia de gás, né, de petróleo, né, da Petrobras encontrou aí no bloco de Arame uma expectativa muito interessante aí. É claro, isso até 2027 deve ter o aval para o início, né, da prospecção, ou pelo menos bater o martelo em relação a isso. Isso vai gerar empregos, então a região pode se tornar um grande celeiro de geração de empregos e oportunidades. E aí eu lhe pergunto, o que obviamente sua pasta deve estar já antenada com esse cenário, porque tem as obras diretas, que o próprio túnel, que será um grande gerador de obras e empregos, mas tem também as empresas correlatas que vão prestar serviços aí nesse sentido. Como que a sua pasta está trabalhando dentro desse cenário, que é um cenário que, assim, as coisas voam, né? Já estamos aí, aliás, já passamos fevereiro, já está indo, já daqui a pouco. Fernando, sem dúvida nenhuma. Na verdade, se a gente parar para pensar, boa parte dessas obras que vem chegando ao Porto a cidade de Santos tem um vínculo muito grande com o próprio Porto. A gente fala que nos próximos 10 anos, Santos vai mudar toda a sua estrutura e vai crescer absurdamente. A gente tem um cenário muito positivo, quando a gente fala de túnel Santos-Guarujá, uma obra centenária e com contrato recém-assinado. A gente fala da própria ligação Planalto-Baixada, que foi uma luta muito grande, inclusive da Prefeitura de Santos, para que isso acontecesse. A gente sabe o impacto das cargas chegando aqui, dos turistas em temporada. A gente sabe também dos momentos de safra, o quanto isso impacta aqui, e do próprio santista, que desce e sobe a serra todos os dias para trabalhar, o lazer ao fim de semana. Então a Prefeitura levou essa bandeira adiante, conseguiu, junto ao governo do Estado também, entre outros atores que participaram dessa pressão, essa colocação. Temos as obras de nova entrada do Porto de Santos, que impactam da mesma maneira, geram emprego e melhoram a nossa logística, e isso de maneira direta. Teve uma participação muito grande da Prefeitura. E aquelas outras de maneira indireta, como um terminal com adensamento, ou como uma nova licitação como o Tecon 10, e uma participação também da nossa pasta de forma direta. Então, a gente já acaba acompanhando todos esses setores no momento anterior, ou seja, a busca por investimento, a busca por uma obra, uma relação onde a gente possa estabelecer a chegada desses recursos. E aí, o passo seguinte na busca do emprego é a consolidação desse trabalho, uma relação que já existia, trazendo para dentro do centro público do emprego essa oportunidade de vaga. Então, muitas vezes, a gente tem alguns investimentos que já chegam à cidade e a gente já conversou, muitas vezes, com aquele gestor ou com aquele CEO, dentro desse espectro, para que ele possa disponibilizar as vagas para dentro do centro público. E isso é muito importante, por quê? Porque elas ficam centralizadas. O cidadão santista, muitas vezes, ele não quer saber quem é a Mota Angel, ele não quer saber quem é a empresa portuária que vai colocar, ele quer trabalhar. E aí, para ele, é muito mais fácil num único local que fica no centro da cidade, onde ele pode fazer mais de uma entrevista por vez, ele pode buscar essa colocação. A gente consegue, muitas vezes, como estamos aqui agora, grandes veículos de comunicação, fazer a divulgação dessas vagas. Então, é uma parceria que todo mundo ganha. O empresário ganha porque tem mais condições de buscar um público maior e fazer a seleção das suas vagas. Muitas vezes tira da porta da sua empresa para poder fazer em outro local mais adequado as entrevistas. Para a população é muito melhor porque está centralizado, pode fazer 1, 2, 3 entrevistas na mesma manhã, com um custo muito menor. Às vezes tem que deixar um filho em casa, deixa uma vez só, não deixa 3, 4. Não vai tão longe porque muitas vezes é difícil conhecer a área portuária e chegar até lá, saber qual que é o ônibus adequado para chegar. No centro de Santos tudo fica mais fácil. Dentro desse contexto a gente tem buscado, conversado com todas essas empresas e com todas essas oportunidades que estão chegando para que elas cheguem sim no Centro Público de Emprego e coloquem à disposição. Então, de maneira direta,
Nossa perspectiva para os próximos meses e para os próximos anos é muito grande. Santos já vive um excelente momento na geração de emprego e a gente acredita que cada vez mais os próximos passos vão determinar positivamente esse crescimento de emprego e a gente vai continuar esse trabalho tentando colocar o que, na minha opinião, é o melhor projeto social que existe, que é o emprego. Até dentro dessa questão, secretário, qual o perfil? É claro que isso está sendo conversado, mas obviamente há uma necessidade muitas vezes de qualificação desses profissionais. Existe já algum trabalho feito, futuro, com o Senai, né? Com o Senac, por que não? Né? SEST, enfim, o Sistema S e outros organismos, né? O próprio Senep, enfim, outros organismos para poder qualificar esses profissionais, porque o senhor falou ali, auxiliar de serviço geral, balconista, porteiro, que às vezes não existe tanta escolaridade. Mas no setor portuário, né, e obviamente essas grandes obras, você precisa ter. E a gente percebe, a gente já esteve entrevistando aqui o pessoal da Secob, por exemplo, a construção civil é uma área que está faltando mão de obra. As empresas estão tentando atrair, aí, criando cursos próprios, tudo. Como é que vocês têm? Porque hoje, né, secretário, às vezes, especialmente um jovem às vezes ele tem aquela ilusão do seu empreendedor, e aí com uma moto, uma bicicleta, ele é um grande empreendedor, porque não tem compromissos, muitas vezes de horário, essas coisas, ele faz o seu próprio horário. Isso é bom por um lado, por outro lado, a conta vai bater lá na frente, porque é questão de estabilidade, uma série de questões nesse sentido. Essa equação, como garantir qualificação, né? Garantir qualificação, as parcerias que podem ser feitas e também, né, você tem uma demanda aí de muitos jovens aí que às vezes não tem grandes perspectivas. Olha, tem oportunidades aqui nesse sentido. Como fazer isso aí ou como está sendo feito isso daí? Vamos lá, eu tenho alguns pontos importantes que a gente precisa colocar aqui. O primeiro deles é que, de fato, a gente tem algumas oportunidades que muitas vezes as pessoas não querem preencher. Então, você falou de algumas aqui, mas na hora que você falou, eu já lembrei na hora. A gente tem vaga sobrando de açougueiro e de padeiro em supermercados aqui em Santos. E isso eu tive direto com as empresas, com representantes das empresas e é voz corrente. Olha, eu tenho vaga para açougueiro e para padeiro e eu não tenho gente que queira preencher essas vagas. Então, existe a oportunidade. Eles dão curso, dão oportunidade, tem carreira. Então, algumas a gente tem dificuldade por própria vontade daqueles que querem ingressar no mercado. Por outro lado, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, sim. Acho que você foi muito feliz quando você falou do empreendedorismo. Lógico que é importante, mas precisa destacar duas coisas. Primeiro, é muito difícil ele vir do zero, sabe? Alguém que vai simplesmente, olha, amanhã eu começo. Mas amanhã você tem conta, amanhã você não tem conta, como é que você daqui a um ano, você tem filho pequeno, você não tem? Eu acho que isso tem que fazer parte da equação. E eu não sou contra o empreendedorismo, não, eu sou a favor, mas às vezes continua trabalhando, faz em paralelo, até aquilo tomar um corpo maior, em especial a internet, para que você não passe dificuldade, porque a gente sabe que as coisas não são simples. Um acidente, se acontece, como então, é que faz? Exatamente. Seu provedor da casa? Tem que tomar alguns cuidados importantes, mas eu acho que é lógico, tem que ter uma dose de coragem, vai trabalhar muito, não acreditem que o empreendedor trabalha menos do que contrário, né? Enfim, a gente tem muita clareza nisso tudo, mas é uma possibilidade. E por outro lado, e aí chegando acho que no ponto principal da sua pergunta, a gente identificou de fato junto ao setor que alguns cargos, dentro em especial do porto, faltava qualificação para mão de obra. E a gente conversou com alguns operadores portuários e dentro desse contexto, eu questionava, eles falavam, Bruno, mas eu preciso de mão de obra qualificada. Eu falei, tá bom, mas para qual cargo? Me fala qual é a tua demanda que a gente vai buscar essa qualificação. E daí nasceu uma conversa muito interessante com o SOPESP, que é o Sindicato dos Operadores Portuários, o CENEP, que é o Centro de Excelência Portuária, que faz um trabalho muito grande, a fundação já vinculada, inclusive, à Prefeitura e à Autoridade Portuária. E dentro desse contexto, nós criamos, no ano passado, um curso de mecânica portuária. Foi o primeiro curso, ele foi lançado, o pessoal está em aula nesse momento, 60 vagas todas gratuitas, processo seletivo, as pessoas ingressaram, nós fizemos o lançamento e o setor, com absoluta convicção, vai absorver, sem nenhum tipo de compromisso, mas por necessidade de demanda. E dentro desse contexto, a gente tem conversado bastante com o CENEP e com o SOPESP, e tive inclusive com o Moritz recentemente, e a gente fala, olha, esse é o primeiro.
Com certeza vão vir outros cursos de mecânica portuária, eletricista também, é uma demanda que está crescendo e a gente já quer colocar já no próximo Eletricista curso. de forma geral ou eletricista portuário? Já portuário. E aí esses cursos têm alguns pontos que precisam ser colocados. Não é um curso básico. Por exemplo, o mecânico portuário. Quem está lá tem que ter algum nível de mecânica, porque senão ele não consegue acompanhar. Sim. Então, você vai ter fases específicas, mas eu consigo entregar para o setor uma mão de obra mais qualificada. Isso significa um salário melhor, uma condição melhor. E aí você vai fazendo uma escada. Olha, eu não sou mecânico ainda, então faz um curso de mecânica para poder chegar aqui numa próxima oportunidade. Pô, vai abrir uma próxima vaga, então já vamos qualificar. Eletricista, a mesma coisa. E a gente tem conversado muito com o setor nesse sentido, para qualificar a mão de obra, dar oportunidade para ingresso no mercado de trabalho. Porque muitas vezes empresas como essa pegavam, às vezes, o cara que trabalhava já dentro da empresa e efetivavam ele nessas funções. Não tinha como entrar. Agora não. Agora a gente está entregando para o setor uma mão de obra qualificada. Ou seja, quem tem essa vontade vai estar aqui a sua porta de entrada. Isso, dentro de um contexto maior, a gente quer crescer cada vez mais, porque era um pilar que faltava. A gente tinha a geração do emprego, a gente tinha a centralização das vagas, um mutirão com entrevista, mas a gente ainda precisava da qualificação. E agora a gente começou a qualificação, fizemos o primeiro curso que está em andamento, e a perspectiva de 2026 é que a gente faça outros nesse mesmo sentido, dando cada vez mais oportunidade e agora oportunidade ainda mais qualificada. Muito bem. Até pegando esse gancho, antes da gente ir para o rápido intervalo comercial, secretário, a respeito, por exemplo, volto a dizer, essa obra do túnel, que vai gerar aí uma série de empregos e oportunidades, e é claro, vocês já contataram, pretendem contatar a empresa para ver quais serão as demandas que eles vão exigir, porque, primeiro, uma obra pioneira, né? Segundo, algo diferenciado, não é meramente um pedreiro que vai ser necessário, talvez um mais qualificado, é claro, com outras escalas também de outros profissionais, mas vai ter que fazer a mão de obra. Primeiro vai ter que construir uma indústria para poder construir o túnel. Então vai ter que anteceder. O túnel vai ter que ser uma indústria. E um risco que a gente corre, a gente tem invasão de profissionais de outras localidades, até do exterior, e aqui ocupando espaço dos profissionais daqui. Claro, junto com as outras cidades da região. A gente está vendo Cubatão aí, mais um problema em respeito das empresas ali do polo de Cubatão. Enfim, há uma discussão coletiva com outras cidades da região, não sei se todas têm essa característica também, uma secretaria voltada à questão do emprego, mas há uma discussão coletiva para ver, diante desse momento que a região vai ter aí, de trabalhar conjunto, de fortalecer, porque a gente vive numa região metropolitana, não é? Às vezes não tem em Santos, mas as pessoas moram nas cidades vizinhas. Existe algum trabalho já conjunto, via a AGEM, a famosa AGEM, para poder, olha, a gente tem que criar mecanismos para qualificar esses profissionais para que depois a gente não tenha uma absorção muito grande de profissionais de fora. E aí depois que a obra acabar, muitos acabam ficando aqui e acabam invadindo muitas vezes áreas de mangue, e a gente vê o que aconteceu, os erros do passado com a questão da favelização, que é uma realidade. A gente tem conversado bastante, sim, dentro dos municípios, tá? Relação muito próxima com a Thaís Margarido, do Guarujá, com o Fabrício de Cubatão, tive inclusive com ele, com o prefeito em São Paulo na última semana, na verdade, São Paulo não, em Brasília, perdão, e conversamos a respeito dessas oportunidades que estão chegando aqui, e de fato a gente tem que qualificar. Não conversamos ainda direto com a empresa vencedora do leilão e que assinou recentemente o contrato, porque ela acabou de assinar o contrato, precisava se adequar a algumas questões do TCU, e, enfim, e dentro desse contexto ainda tem até algumas discussões pontuais que estão acontecendo, mas tão breve isso aconteça, a gente vai tomar esse café, e não só com ela, porque é uma obra que com certeza vai ter muita terceirização. Sim. Tenho dúvida nenhuma que vão ter muitas coisas ali acontecendo, e essas empresas terceirizadas vão precisar de qualificação. Então a gente precisa acompanhar de perto. É uma obra que ela fica em Santos e Guarujá por conta da localidade do túnel, mas obviamente também impacta Cubatão, são mão de obras que se somam, e essa parceria que é muito forte entre os municípios da Baixada, eu estou falando especificamente desses três, mas poderia falar de Santos, de São Vicente, de Praia Grande, são grandes parceiros também, mas especificamente os três por conta da localidade, a gente tem conversado e obviamente isso vai dar bons frutos, eu não tenho dúvida nenhuma. Muito bem, a gente fica na expectativa. Semana passada também a secretária de Desenvolvimento Social, Renata Bravo, esteve aqui, falou que ela quer estreitar ainda mais, já existe isso, estreitar ainda mais a questão de muita gente
que é atendido pela área social também, e às vezes são pessoas via Projeto Fênix, enfim, mas são pessoas, inclusive um novo censo social vai ser realizado em parceria com a Unifesp, ela comentou aqui no programa, e essa aproximação também de dar oportunidades também para essas pessoas que vivem, algumas delas não, boa parte delas em população em situação de rua. Se eu acho que isso é possível, como trabalhar isso daí, de falar, opa, dá uma oportunidade para quem quer, obviamente, da oportunidade, que às vezes está precisando de mão de obra e tem um cidadão aí, né? O senhor já conversou com a secretária? Eu acho que é possível, sim. A gente teve uma breve conversa durante 5 a 10 minutos em pé, eu saindo do restaurante, ela ali sentando com a família. Precisamos conversar. Foi exatamente isso. Ela, Bruno, falar com você, falei, vamos marcar, conta comigo, me deu uma brifada do que ela quer. Cara. Eu acho que é importante, eu acho que dá para construir, sim. A gente precisa dar oportunidade a quem quer essa oportunidade, a quem necessita. Não quis estender muito o assunto, claro. Porque o marido esperando, o filho esperando, eu fico tentando. Não era o momento. Pouco tempo que ela tinha o almoço, eu também com outro compromisso, mas eu acho que é importante, sim. A gente vai conversar, vai estreitar, vai ver quais são os melhores segmentos para que essa oportunidade aconteça, porque obviamente tem segmentos que são mais fáceis, outros são mais difíceis. Logicamente a oportunidade vai ser geral, mas alguns a gente consegue ter mais tranquilidade na sua implementação e tentar colocar de pé, tentar dar essa oportunidade, envidar todos os esforços para que isso aconteça. Isso, fica na torcida aí que pode resolver um grave problema que não é um problema local, é um problema mundial, né? Mas é um problema social muito sério que merece aí uma atenção especial. E que é importante destacar, viu, Fernando? Quando a gente consegue um caso desse bem sucedido, é um desafio a menos na rua. Sim. Então a gente tem que trabalhar, porque cada vez mais que a gente consiga recuperar alguém, a gente está com um desafio a menos, um exemplo positivo ao invés de um exemplo negativo. Então a gente tem que trabalhar. Claro. Não é fácil, tem um desafio enorme, mas a gente tem que ter a coragem de colocar isso na mesa e superar esse desafio. Muito bem. Secretário, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com o padrão em Foque Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos
multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o vereador licenciado e secretário de Assuntos Portuários e Emprego, Bruno Orlandi, né? Ele é vereador licenciado, mas a gente vai falar de política no último bloco. Antes vamos falar de porto, né? A gente já falou de emprego, da questão dos portos. Eu tenho ido muito para Brasília lá. Aliás, em Brasília é sempre uma novidade. Quando você acha que agora vai, recua, né? Recentemente o ministro, que também não vai ficar muito tempo, porque ele deve sair já para ser candidato, o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, anunciou no SBT News, inclusive, que haveria o lançamento do edital do futuro STS-10, porque o STS-10 eu vou explicar também, e disse que mais tardar em maio, né? Seria o lançamento do edital, iam fazer aquele road, né? Que vão percorrer, né? Enfim, para apresentar o que é o STS-10, e depois em maio. Só que aí logo depois, dia seguinte, 2 dias depois, teve uma reunião lá em Brasília e olha, não vai ser bem assim, espera mais um pouco. Está tendo uma polêmica, né, da famosa verticalização, guerra de titãs. De um lado, aqueles que já estão no porto e querem ampliar e ocupar essa área de 602 mil metros quadrados, que pode ser ampliada para 622 mil, ganhar mais ou menos 20 mil metros quadrados, né, no STS-10, na área do Sabuó, e aqueles que não estão na festa, mas querem entrar na festa. Inclusive grupos chineses e até brasileiros também nessa parada. Enquanto isso, o STS-10, que há 12 anos se espera uma sinalização, né, corre o risco de não acontecer. Essa é a realidade. E no ano eleitoral. E aí o que isso impacta? Isso impacta porque você tem a estrutura de viadutos, parte também, a empresa vencedora vai ter que construir viadutos. Tem uma empresa que a questão da Marimex, da pera ferroviária, ela está se adequando, ela não pode mudar para um novo endereço, porque a CETESB não libera enquanto não tiver uma decisão do STS-10. Tem o próprio ali no Valongo, onde vai ser transferido o futuro terminal de passageiros, que uma coisa está atrelada à outra. Então, uma coisa está atrelada à outra e a cidade está perdendo com isso. O que fazer aí? Porque não tem muito o que fazer. A gente está vendo ali o Retorno da Lemoa, o caos diário, e assim, não vê perspectiva, até porque uma obra dessa vai demorar ainda alguns anos, né? Enfim, fora, sem contar a Terceira Pista da Imigrantes também, que é uma outra novela também, sem fim. Não adianta também Terceira Pista se a gente não tiver estrutura aqui. Final de tarde, aquele caos já que acontece para quem vai para São Paulo, e durante o dia todo o caos ali, especialmente ali no Jardim São Manuel, que está atrapalhando a vida dos moradores, enfim, o caos também, Piratininga e tal. Como que a prefeitura, dentro desse imbróglio, que ela tem um poder limitado, como que a prefeitura vê aí, a sua pasta vê isso daí, que todo mundo, secretário, tem que resolver isso. Imagina, que nem o Fifi teve ontem participando com a gente aqui, a culpa vai cair no presidente porque é trânsito, só que o problema é muito maior. O trânsito é a ponta, né? Exatamente. Mas a grande verdade é que o TECOM 10, o STS-10 é importantíssimo, e não é para Santos ou para o Porto, é para o Brasil. A gente sabe que a gente melhora muito a capacidade do Porto de Santos, a capacidade portuária brasileira. Você imagina que a gente está falando aí de pouco mais de 5 milhões de toneladas, né, de teus em termos de movimentação de containers. Com essa perspectiva a gente vai passar de 10. Sim, exatamente. A gente tem um acréscimo muito significativo.
Porto de Santos, ele é o 37º maior do mundo hoje. Com os investimentos que estão chegando, e o principal deles é o Tecon 10, a gente fica entre os 20 maiores do mundo. Sim. Então, é muito avanço. Agora, a gente vive, de fato, um momento conturbado de bastidores em Brasília para poder determinar qual é a melhor forma de licitação. Agora, do ponto de vista legal, a ANTAC já se pronunciou, o TCU já se pronunciou. Eu não acredito que o governo tenha muita condição de mudar a regra do jogo nesse momento. Acho que vai ter que avançar com a licitação, sendo o mais adequado ou não do ponto de vista político ou jurídico. O fato é que a gente tem manifestações postas à mesa e que a gente precisa, de fato, da implementação desse terminal. O que a prefeitura tem batido muito, e o prefeito Rogério Santos é muito enfático nisso, é que essas obras têm que vir acompanhadas dos acessos. Sim. Os acessos são fundamentais para o Porto e para a cidade de Santos. Hoje, você muito bem falou, a gente já enfrenta desafios logísticos significativos. A prova disso é a Lemoa, como você disse agora há pouco. A Lemoa, ela precisava muito de obra há muitos anos. O prefeito Rogério Santos teve a coragem, buscou o recurso junto ao governo do estado, parte do município, parte do estado, começou a obra. Uma obra que só faz sentido com o restante pela autoridade portuária. O presidente Anderson Palmini, da mesma maneira, comprometido, corajoso, fez ali, vamos fazer a obra. Não se faz omelete sem quebrar os ovos. A gente está vivendo um momento mais difícil na Lemoa por conta das obras, mas com o término dessas obras a gente vai ter uma fluidez melhor do trânsito, mudança geométrica, drenagem, asfalto, sinalização. Então é importante que aconteça. Tivemos a possibilidade de buscar junto ao governador a construção de um viaduto de retorno para a Lemoa. A Lemoa nunca teve um retorno, ela tem uma única entrada e saída. O projeto está pronto, a Ecovias terminou o projeto, aguardando a manifestação do secretário de Estado para que essa obra possa ser implementada junto ao caderno de investimentos da Ecovias, da Artesp, enfim, está aguardando essa autorização. Uma vez isso acontecendo, a gente vai ter um trânsito muito melhor na Lemoa. Você passa a ter uma única via de entrada e uma única saída. Melhora. Qual que é a cereja do bolo? É o segundo acesso ao Porto de Santos, que é um caderno de investimentos da FIPS que foi triangulado com o Porto de Santos, Governo de São Paulo, Prefeitura, Ferrovia Interna e Ecovias. Este projeto de viaduto também está na sua reta final, aguardando uma autorização. Ele é fundamental para o funcionamento do Tecon 10. Então, dentro desse contexto, a gente consegue melhorar muito a logística e consegue gerar um emprego importante, colocar o Porto de Santos numa outra condição perante os portos mundiais e, mais do que isso, a gente traz receita para o Brasil. Porque uma vez que eu movimente mais carga aqui, eu não estou trazendo só a receita da movimentação da carga. Eu estou trazendo a receita, muitas vezes, da exportação do agronegócio. Eu estou trazendo um preço mais competitivo. Nós tivemos acordos agora com a União Europeia importantíssimos, que vai aumentar a nossa exportação. Então, dentro desse contexto, a gente precisa de escoamento. E escoamento começa no trem, que está vindo lá do interior para a chegada no porto, começa numa lei de cabotagem, uma legislação que seja mais adequada, onde você possa ter esse transporte por hidrovias, ou até mesmo essa orla que é enorme no Brasil, a gente tem condição de transformar Santos num hub port. Por aí passa aumento da profundidade do canal do Porto de Santos, que recentemente também teve alguns avanços significativos e caminha para ter outros ainda. Então, dentro desse contexto, a gente sabe que essas obras são importantes, que a assinatura do Tecon 10 é fundamental e a minha perspectiva pessoal é que de fato aconteça nos próximos meses. Ainda que as questões políticas estejam na mesa para discussão, eu não acredito que isso volte atrás, eu não acredito que isso fique parado. Mesmo no ano eleitoral? Mesmo no ano eleitoral. Seria um prejuízo muito grande para o Brasil caso isso acontecesse. Realmente a gente fica na expectativa, assim como também, né, como o secretário está falando, que a autoridade portuária também aguarda, né, pelo menos não sei se tem um fato novo, mas há uma preocupação também a respeito da poligonal, né, que aí você tem a poligonal que amplia a capacidade aí de expansão portuária e já se prometeu tanta data que eu já não sei nem qual é a próxima data aí nesse sentido. Nas suas idas a Brasília, o senhor tem discutido isso? Porque indiretamente afeta, porque todo empreendimento passa também pelo município. O próprio STS-10 vai passar também pelo município, né? Porque você vai ter as obras, até o próprio o presidente da CET falando também, discutindo com a questão da alça de retorno, vai ser ali nas imediações do futuro terminal, obviamente, nas imediações ali da Bolsa do Café. Ele acha que ali é uma área que é meio complexa nesse sentido aí, uma alça de retorno ali nesse sentido. Enfim, são discussões que aí entram na questão viária da própria cidade.
né? E aí eu pergunto a respeito da poligonal, como é que está? Obviamente, o senhor tem conversado com muitos empresários, né? O senhor tem ido muito para Brasília. Essa questão da poligonal tem alguma perspectiva ou... Perspectiva positiva também, mas esse eu acho que ainda está em algumas discussões mais técnicas. Eu tive recentemente falando com alguns atores em Brasília, aqui no Porto de Santos, e a gente vê as manifestações técnicas ainda chegando. Então, tem alguns pontos que eles concordam, outros pontos que a viabilidade ainda passa por algumas discussões. Então, a gente não está numa discussão política, a gente está numa discussão técnica de viabilidade, não de toda a poligonal, porque eu acho que boa parte ela já está superada, mas alguns pontos específicos estão sendo discutidos para que isso possa de fato avançar. Eu acho que aí é um problema mais técnico do que político neste momento. Por outro lado, a gente está falando aqui de poligonal do Porto, de Tecon 10 e todo o impacto logística nisso. É importante destacar a mudança do terminal de passageiros para o Parque Valongo. E por que eu falo isso? É um trabalho hercúleo que o deputado Paulo Alexandre tem feito em Brasília, pelo IBI, discutindo toda essa parte. E por quê? Porque quando a gente tira um terminal de passageiros e traz para o centro de Santos, a gente obviamente busca a revitalização, traz ele para uma área mais central, com receptivo mais adequado, para de concorrer com carga, mas a gente também coloca um terminal de passageiros na entrada da cidade. Eu não tenho mais aquele carro com aquele 1 milhão de passageiros no meio da temporada, né, de novembro a abril, mais ou menos, chegando... no meio do Porto de Santos para concorrer com caminhão, para concorrer com carga, para concorrer com outras estruturas que ali chegam. A gente consegue fazer uma adequação muito mais lógica do ponto de vista da logística do Porto de Santos. Então é importante que a gente destaque isso, porque ele também vem junto com esse pacote. Quando a gente adequa Tecon 10, Poligonal do Porto, investimentos, a gente consegue deixar tudo muito mais adequado desse ponto de vista logístico. E uma das preocupações do próprio prefeito, que ele colocou isso, e aí tem a ver com o terminal de passageiros, a respeito do porto público. Essa é uma preocupação em relação ao Tecon 10, né? Porque ainda que seja um processo de até 8 anos para ter o pleno funcionamento do Tecon 10, ou seja, à medida que a obra começar, enfim, passar, a empresa vencedora definir, ela tem 8 anos, e aí tem outras questões, a questão também de embarque de carros, que aí é uma outra discussão, a própria Anfávia já se mostrou preocupada em relação a isso, de você só ter o lado do Guarujá como opção, e obviamente o custo elevado, e aí é uma preocupação a respeito do porto público, que hoje a área ali onde está o Tecon 10, o STS 10, enfim, é usada para essa finalidade, que você tem uma série de empresas locais aqui que operam, que atuam nesse segmento. Aí entra a questão do município. Há uma sinalização nesse sentido do terminal de passageiros eventualmente se transformar aí num porto público, alguma coisa nesse sentido, ou a própria poligonal aí com novos espaços nesse aspecto? Há uma sinalização positiva, sim, de que haverá essa área para cais público. A Prefeitura de Santos, o prefeito Rogério Santos, inclusive, colocou isso por escrito, tá, na sua manifestação para o governo federal, para a autoridade portuária, sobre a importância, a necessidade de existir uma área voltada ao cais público. A gente está falando de inúmeras empresas santistas, a gente está falando de inúmeros santistas que trabalham diretamente neste setor e que perderiam a sua ocupação profissional por conta de uma situação como essa. Então, é indiscutível que essa necessidade está na mesa e a Prefeitura vai envidar todos os esforços para que continue existindo. E os sinais que a Autoridade Portuária, Brasília, o Ministério de Portos e Transportes dão é que, de fato, tem uma sensibilidade com essa questão e, havendo, de fato, todo esse desenrolar do Tecon 10, haverá uma área específica para o cais público. A gente torce isso, até porque tem grandes obras também, grandes, por exemplo, pás eólicas, por exemplo, que você transporta, que tem cargas especiais, Carga de projeto. Cargas de projeto, que acabam ficando justamente onde hoje é o STS 10 e não se sabe se a empresa vencedora ela vai ter essa mesma preocupação nesse sentido. Então, isso tem que ser analisado também, porque o impacto que isso vai provocar também na indústria paulista também, claro, né? Porque você, daqui a pouco, não consegue mais embarcar para o Santos, vai ter que mandar para o Paranaguá, para o Rio de Janeiro, ou seja... Imagina o custo que pode impactar. O preço. Exatamente, fora de qualquer tipo de razoabilidade nesse sentido, e é um desafio. Outra questão, ainda que não seja voltada especificamente, porque é uma área portuária, mas a questão que entra na área também diretamente da Prefeitura, o senhor deve estar acompanhando também a questão
que é um projeto tanto da autoridade portuária, mas a questão da Vila dos Criadores, que é a última, tirando o STS-10, a última cereja do bolo desse lado da margem, aqui do lado de Santos. É claro que isso envolve autoridade portuária, é claro que isso envolve também transferência de uma empresa que está ali na área do Marapé, ali, Jabaquara, vai ter um novo shopping ali, enfim. Isso é um assunto que envolve também, indiretamente, acaba envolvendo também essas discussões, porque os impactos que isso vão acontecer. Ainda não bateram martelo, não se sabe nada, mas tudo caminha que é uma área muito cobiçada, aquela área. Né? É uma área com uma vocação natural para o porto, né? A gente que conhece ali um pouquinho a região sabe que faz total sentido você ter essa área vocacionada para o Porto de Santos, para expansão, para geração de emprego, mas o fato é que hoje ela tem algumas ocupações ali, é uma comunidade. 1000 famílias, se não me engano. São 1000 famílias que moram ali, inclusive é objeto de uma ação judicial, está sendo discutido no judiciário. E eu não tenho dúvida de que tudo isso está sendo discutido pela autoridade portuária, pela prefeitura. Eu tenho visto essa discussão acontecer, mas obviamente passa pelo Poder Judiciário. Então eu acredito que o prefeito Rogério Santos está envidando todos os esforços para que isso aconteça, com a autoridade portuária, para buscar a melhor solução, mas obviamente, tratando-se de uma questão judiciária, haverá necessidade do posicionamento do judiciário, seja para homologar eventual acordo, seja para cumprir uma decisão, mas hoje com essa discussão ali, há uma manifestação de um poder específico para que você possa, quando a sentença chegar, ter o seu cumprimento. Vamos aguardar os próximos passos aí nesse sentido. Alguns, por exemplo, já estão homologados, né? Tem um grande empreendimento da Triunfo, esse está tudo certo, né? É do outro lado, né? É do outro lado, né? Mas é a área continental de Santos? A área continental de Santos está superando, né? Todos os caminhos, né? Porque as mudanças, inclusive, desculpe, mas as mudanças, inclusive, em relação ao plano diretor do município na área continental, que foi aprovado no ano passado. O que isso contribui aí para a expansão da área portuária também? Existiam algumas áreas, Fernando, na área continental de Santos, que você tinha muita limitação do seu uso ou uma dubiedade, uma falta de segurança jurídica. Certo. Pode ou não pode? Essa lei aqui está um pouco dúbia. O que o prefeito Rogério Santos fez foi encaminhar à Câmara Municipal uma nova lei de ocupação do solo para a área continental, onde algumas áreas, dentre várias questões que a lei discutia, dentre elas era uma expansão de algumas áreas para uso específico de porto, retroporto, eventualmente até industrial com baixo impacto ambiental, alto valor agregado. Isso foi colocado, a Câmara de fato aprovou essa legislação, ela está em vigor no município, já entrou em vigor, já foi publicado pelo município, e dentro desse contexto agora a gente tem alguns espaços que possibilitam essa expansão. A área do Triunfo, salvo engano, ela já permitia essa expansão, não tinha essa dificuldade, e hoje, até onde eu sei, eles têm superado a burocracia, porque de fato para você implementar uma área portuária no Brasil existe muita burocracia envolvida. Para citar algumas aqui, você precisa de manifestação de alguns órgãos federais, como a ANTAC, entre outros, você precisa superar muitas vezes a barreira ambiental, então você precisa de muito licenciamento, alguns órgãos que se manifestam, e tudo isso demanda tempo. Então me parece que a Triunfo tem superado cada passo de acordo com o tempo que ele demora, e obviamente a Prefeitura está aqui acompanhando tudo isso e se colocando à disposição, e obviamente no momento adequado também vai se colocar para, enfim, colocar todos os pontos que precisam ser cumpridos para o funcionamento do município. Muito bem. Essa mudança em termos da área continental, o senhor calcula mais ou menos em termos de metragem, quantos a mais que podem ser? Tem mais ou menos ideia? Não, na verdade, ela até melhorou um pouquinho a área de preservação, salvo engano. O que a gente teve foi um pouco mais de clareza nas áreas que eram dúbias. A gente conseguiu adequar de maneira melhor isso, mas não existiu uma ampliação. Uma ampliação nesse sentido. Não, é importante até porque, independente da questão também da própria expansão da área portuária, né, que é a poligonal, o município também dando as condições nesse sentido, né? E aí a gente entra numa outra questão, né, que é muito falada, muito discutida, que é a zona de processamento, né, as famosas EPS, né? Como é que estão? Isso passa por Brasília, né? Claro. Passa por Brasília, mas daqui a pouco está acabando o governo e ainda não. Como é que estão aí as discussões para a transformação dessas zonas, digamos assim? Você tem o Porto Indústria,
que seria o cenário ideal, como acontece em várias localidades do mundo. É isso, a zona de processamento e exportação, para quem não conhece, é a possibilidade de você trazer indústrias para perto do porto, onde você tem um custo logístico muito menor, porque o porto está próximo, ou seja, você paga muito menos no transporte, algumas facilidades em termos de alfandegamento, porque o material já está alfandegado, mas principalmente você tem um incentivo fiscal muito grande, em especial pós reforma tributária. Então são áreas que de fato são privilegiadas nesse sentido. A gente tem alguns exemplos no mundo, como as zonas econômicas especiais na China, que são um dos fatores que fez a China crescer gigantescamente nos últimos anos. Você tem algumas áreas na Europa, free zones, que eles costumam chamar, que têm características semelhantes. E aqui no Brasil, um grande exemplo é o Porto de Pecém, a zona de processamento e exportação de Pecém, que de fato tem gerado muitos empregos, tem contribuído demais para a economia local e para o porto. Aqui em Santos, a gente precisava superar essa questão da legislação municipal, a gente conseguiu isso no final do ano passado, foi um dos últimos dias do ano, essa legislação foi publicada, e agora a gente tem conversado com o setor para poder avançar nos próximos passos. Estudo de viabilidade econômica, projeto de fato, indústrias interessadas, para que a gente possa ter, de fato, investimento nesse sentido e a sua implementação aqui. Então, o município conseguiu startar isso, fez essa alteração legal e agora a gente passa para essa próxima fase. Perspectiva muito positiva, Fernando, eu acho que de fato é um caminho. Contatos aí? A gente tem conversado... Quais segmentos, por exemplo, Cubatão construiu sua base industrial num polo, né, petroquímico, um polo, digamos assim, que hoje já é muito discutível por causa dos reflexos ambientais que nós tivemos, né? Cubatão, infelizmente, sofreu muito, a população sofreu muito em relação a isso. Tem algum perfil que a Santos pode optar aí dessas indústrias? Na verdade, a gente tem uma métrica muito clara que seriam indústrias de baixo impacto ambiental e alto valor agregado. Eu acho que esse é o principal. E aí, dentro desse contexto, a gente tem algumas opções significativas. Por exemplo, semicondutor. Semicondutor é uma pecinha que vai no celular, no carro, numa série de lugares e que falta no mundo. Alto valor agregado, baixo impacto ambiental. Eu tenho uma que eu falo muito dela porque para mim ela é emblemática. A gente tem o maior porto exportador de café do mundo, né? Nós temos o maior produtor de café do mundo, é o Brasil, mas a gente tem uma lucratividade tão quanto a Alemanha, que não tem um pé de café. Por quê? Porque eles compram o nosso café, processam, transformam em cápsula e exportam café para o mundo. Então, quer dizer, a gente acaba vendendo aqui por umas centenas de dólares, eles vendem por alguns dólares lá, um alto valor agregado. Claro. Será que a gente não tem capacidade de ter uma fábrica de cápsula de café aqui? Eu vejo com muito bons olhos. Gera emprego, valor agregado, o emprego numa ZPE, além de pagar mais, ele emprega 4 vezes mais do que a indústria convencional. Então, a gente tem algumas possibilidades aqui. Não existe uma fatia fechada, até porque não há essa necessidade, mas sempre sob a ótica da perspectiva de alto valor agregado e baixo impacto ambiental. Muito bem, aí a gente fica na torcida que são novas perspectivas econômicas aqui, não só para Santos, mas para toda a Baixada Santista, né? Que a gente precisa, obviamente, gerar emprego, gerar oportunidades, aí a gente fica na torcida nesse sentido. Secretário, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltaremos já para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News.
Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão em Foque Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvcomsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje. Passa muito rápido, viu? Quando o convidado tem muito conteúdo, o tempo literalmente voa. Bruno Orlandi, que é vereador licenciado também, é secretário de Assuntos Portuários também e Emprego aqui da Prefeitura de Santos. Bruno, só a questão do Porto, só para a gente finalizar, depois vamos entrar na questão política, obviamente, a eleição está aí batendo a porta, né? O Bruno vai dizer se é candidato, porque hoje, aliás, o que tem de candidato na Câmara de Santos é impressionante. Enfim, você falou da questão da cabotagem, né? Que isso já está aprovado, tudo, mas a gente está vendo avanços em relação a isso, a gente ainda precisa avançar ainda mais aí em relação a esse tema que é importantíssimo. Precisa, eu sou hiperpartidário a isso, a gente precisa defender esse tema, as hidrovias, a cabotagem. A gente tinha uma legislação no Brasil que pecava em alguns pontos, ela teve uma alteração recente que melhorou isso, então a gente acredita que para os próximos anos a gente possa ter um crescimento significativo, mas a gente tinha algumas dificuldades, e aí a última reforma na lei ela conseguiu superar. Questão de investimento, de empresas nacionais, você tinha alguns pontos que precisavam ser mais claros e dar mais condições, e me parece que agora sim. Agora, a gente precisa colocar isso como uma política de Estado. Não adianta só alterar a lei. Tem que trazer agora os estaleiros, empresas, enfim, agências. Como já tivemos em Guarujá, por exemplo. E começar a ter essa conversa aqui, porque eu dou um exemplo que para mim ele é fantástico. Eu tive numa viagem internacional, uma missão na área portuária, na França, comemorando os 200 anos de relação Brasil-França, e a gente foi conversar a respeito de Porto. E a gente estava indo a caminho do Porto de Le Havre e você não via um caminhão transportando container na avenida, na estrada. Quando a gente chegou ao Porto, a gente conversou com os setores, enfim, com as autoridades locais, e eles falaram que, de fato, todo o transporte deles até Paris é feito via navio. Tem uma hidrovia, o rio, enfim, que deságua em Paris, e olha que espetáculo. Cada navio daquele tinha 250 containers. Estamos falando aí de média distância para longa. Não a curta distância, que aí de fato é o caminhão e o rodoviário. Mas quando a gente fala de média e longa distância, cada navio daquele tinha 250 containers. Com 10 navios,
eram dos 2.500 caminhões a menos na média e longa distância. E isso melhora a sua mobilidade. Ainda algumas pessoas perguntaram sobre o custo e um deles falou assim, mas isso não está em jogo. O que a gente está em jogo aqui é a logística. A gente não quer caminhões levando container no meio do centro de Paris, que é uma área turística. Então, são outras vertentes e outros fatores que levam a esse resultado. Mas o fato é que a gente via pela estrada esses navios passando nos rios navegáveis, no rio navegável, no paralelo da estrada. Então, é importante que a gente possa ter isso no Brasil. A gente tem que avançar, a legislação hoje existe, agora a gente tem que ter, de fato, um governo atuante, um Estado, de fato, atuante, para que isso se torne realidade, porque vai melhorar a logística, vai melhorar a eficiência, vai diminuir custo, vai trazer mais competitividade e, obviamente, mais recursos e mais emprego para o Brasil. Antes da gente falar na política, minha última pergunta nessa área portuária, uma das preocupações também a respeito das mudanças climáticas, isso é um fato. E aí a gente vê aí, obviamente, as discussões, ainda que não seja diretamente na sua pasta, mas acaba sendo indiretamente, né, que a gente só comentou agora da dragagem do canal do estuário. E há uma preocupação. Existem alguns que dizem que não tem impacto, outros dizem que tem. A gente vai ter também o futuro túnel Santos-Guarujá, impacto também que vai ser inevitável. Alguns dizem que sim ou não, mas enfim, a gente está vendo aí nossa orla da praia, especialmente nos canais 6 até o 4 mais ou menos, cada vez diminuindo a faixa de areia, ainda que as ecobags tenham melhorado e facilitado, diminuíram aí os impactos nesse aspecto das grandes ressacas, como tivemos há alguns anos atrás nesse sentido. E aí entra a discussão, quem que financia isso daí? E muitas vezes as empresas, né, o próprio prefeito, quando esteve aqui, ia falar que, assim, que a empresa vencedora da questão da dragagem também investisse nesse tipo de iniciativa, no caso das ecobags, algo em torno de alguns milhões, 4 milhões, 5 milhões, enfim, obviamente, os trinques, e aí o setor portuário é sempre lembrado e fala, Bruno, olha, precisa ver aqui nesse sentido. Está em pauta também a questão das ecobags para expandir também até o canal 4, que é uma realidade. Hoje aquele trecho entre canal 4 e canal 5 é o que está sofrendo mais ainda os impactos. Ali não tem as ecobags ali perto perto ali no supermercado, Pão de Açúcar, ali na Cochrane, ali naquelas imediações, tem impactado. Na última, em agosto do ano passado, foi uma ressaca forte que causou vários problemas ali. Olha, sempre tá, a gente sabe que a sustentabilidade é uma questão mundial, ela precisa, já visto os grandes eventos que a gente tem acompanhado, Nova York, com a nevasca que teve, enfim, Europa, situação muito delicada, então precisa sim. O prefeito Rogério Santos já se manifestou aqui, de fato é uma possibilidade, não fica afeto a minha pasta, uma outra pasta que toca isso na Prefeitura de Santos, mas obviamente pode ser via Trinque, pode ser via outro caminho, mas tem que ser levado em consideração. E não só isso, como outros pontos, como eletrificação de cais de navio de cruzeiro, que é uma tendência mundial. Você com o navio parado ali, atracado, ele funciona à base elétrica e não à base de gerador em diesel. O túnel Santos-Guarujá, que você diminui consideravelmente a distância para a chegada do caminhão na outra margem. O cara passa de 1h30 para 2 minutos, a emissão de CO2 na atmosfera é muito menor. Então ações como essas têm que ser feitas, a gente tem que ter essa preocupação sim, a gente sabe do desafio que o mundo vive a respeito e a gente tem que estar preocupado não com as próximas eleições, mas sim com as próximas gerações. Exatamente. O senhor falou de eleições, já estamos na reta final. O senhor volta para a Câmara ou não? Essa agora. Porque, né? Não, por que eu quero dizer isso? Porque quem pretende ser candidato tem que voltar, né? No caso, tem que deixar o cargo nesse sentido. O senhor permanece? Sendo muito claro com você, eu não sou candidato. Não é candidato. Ano. É porque na Câmara tem um festival e todas as saladas, todas as letrinhas ali. Tem alguns colegas vereadores, alguns amigos que estão se secretários, colocando, secretários à disposição. Acho que é legítimo as pessoas colocarem o nome nesse pleito, mas eu, neste momento, não pretendo, não irei fazê-lo. Eu acho que eu tenho algumas coisas importantes que eu tenho tocado, tenho trabalhado e quero ter condição de terminar toda essa implementação, toda essa colocação. Não é o meu momento hoje colocar o nome à disposição. Acho que existem outras pessoas que estão no momento mais adequado para esse fim. Exatamente. Aí, seu PSD, né? PSD. O PSD é o partido que vai dar as cartas nessas eleições aí, né? Já conseguiu atrair 6 dos 8 deputados do PSDB. Agora o presidente do partido, Gilberto Kassab,
vai tentar fazer o mesmo com os candidatos a federais, ou quem são os federais. Enfim, seu partido está com a bola toda, e não é nem oposição, nem situação, né? Isso em âmbito federal, consegue surfar em todas as frentes. É impressionante como o PSD, mesmo assim, o Kassab ainda não ligou para o seu celular, não? Não, ainda não. Mas o presidente Kassab, ele é extremamente habilidoso, né? Talvez os políticos mais hábeis do Brasil hoje, e de fato tem feito uma articulação política muito forte, não só em âmbito estadual, mas em âmbito nacional. Ele tem discutido em diversas frentes, alguns governadores filiaram recentemente, então sim, a gente sabe que de fato o PSD vai ter um papel fundamental nos próximos meses aí, em especial nas eleições de 2026. Exatamente. O deputado Paulo Alexandre vai ser seu colega de partido também? Eu não tenho essa informação. Ele ri, né? Ele ri, não, diz que não, vai tirar uma letra da... Mas olha, se é ofensiva em relação aos estaduais, que ele deixou o pessoal do PSDB muito bravo lá, o presidente do PSDB ficou bravo, emitiu uma nota lá, ficou muito bravo, e, enfim, mas o próprio deputado já falou que ele não fica no PSDB e tudo indica, né, o cenário que vai ser colega do senhor aí na própria legenda. O Paulo é um deputado extremamente habilidoso e é um ativo importante para qualquer partido, eu não tenho dúvida nenhuma, tenho convicção que o PSD gostaria muito de recebê-lo, não tenho procuração para falar pelo Kassab, mas posso falar pessoalmente, é um quadro importantíssimo, vem muito forte para a próxima eleição, né, para a reeleição do deputado, e a gente gostaria muito de ver esse momento, mas é uma decisão que cabe ao Paulo. Exatamente. Vamos aguardar aí, a início de março começa aí da janela partidária, tem até, se não me engano, é 4 de abril, se eu não me engano. Enfim, vamos aguardar os próximos passos. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte, especialmente depois que passar o carnaval, efetivamente. O carnaval já aconteceu, mas efetivamente o carnaval... Serão as águas de março, né? Exatamente. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter vindo novamente. E os microfones do Jornal em Foque são sempre abertos aqui. 5 anos no ar, muito obrigado. Obrigado, Fernando, pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui no Jornal em Foque, levando informação do nosso trabalho, prestação de contas à comunidade, sempre um papo agradável. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Esse foi o secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Bruno Orlandi, vereador licenciado, que diz que não será candidato, vai continuar na pasta aí, pelo menos esse é o objetivo dele. Você pode acompanhar o programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, nosso Facebook, Instagram, Twitter, enfim, Twitter, X, né? Ou o que você optar também, youtube.com/BocNewsTV. É importante você se inscrever no nosso canal. E reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.